O assunto que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são as funções quadráticas. Mas antes de falar sobre as funções quadráticas, é importante aqui a gente falar sobre os produtos notáveis. Bom, então o que é o produto? Produto, como eu disse aqui, é o resultado de uma multiplicação. Então, por exemplo, qual é o produto entre 2 e 3? Ou seja, 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o produto entre aqueles números, tá bom? E notáveis aqui, porque eles aparecem frequentemente. Então, muitas vezes eles vão aparecer para a gente durante o estudo, principalmente função quadrática, tá? Quais que são, então, esses produtos? Esses produtos que a gente chama de produtos notáveis são três. Eu enumerei aqui, com os números romanos, cada um deles. Então, o primeiro que a gente vai estudar é o produto da soma. Então, se eu tiver uma soma entre dois números, tá? Claro que aqui são letras, x e n. Geralmente, uma ali vai ser x e a outra vai ser um número, tá? Esse n aqui é um número, tá bom, pessoal? N pertence aos reais, ou seja, isso daqui é um número, tá bom? O que vai acontecer? Pela própria propriedade de potência, eu tenho que repetir duas vezes esse x mais n. X mais n vezes x mais n, tá? Olhem aqui, o expoente é 2, então eu tenho que repetir duas vezes a multiplicação. Bom, e agora? Agora eu devo multiplicar cada um. Vai dar, então, x ao quadrado, né? X vezes x, x ao quadrado. Agora, x vezes n, tá? Geralmente, como eu falei para vocês que o n vai ser um número e x vai continuar sendo uma letra, a gente não vai saber o que é por enquanto, então a gente sempre vai colocar o n na frente. Então, n vezes x vai dar n vezes x mesmo, não tem o que fazer, tá? Depois, n vezes x, mais uma vez, tá? E depois n vezes n. Como quando uma letra multiplica a outra, a gente escreve isso n ao quadrado. Observem aqui que esses dois termos aqui do meio são iguais, nx e nx. Então, na verdade, eu tenho dois nx ali. Então, isso daqui vai ser x ao quadrado mais 2nx mais n ao quadrado. Então, esse é o resultado de eu multiplicar x mais n ao quadrado. Notem, vai ser o quadrado do primeiro, né, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes x vezes n, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Só que eu só inverti a ordem, né? Duas vezes n vezes x, é a mesma coisa. Mais o quadrado do último termo. Se o último termo é n, o último termo vai ser n ao quadrado, tá bom? Eu vou fazer o mesmo aqui agora para x menos n. Vai ficar x menos n vezes x menos n. E aí eu vou fazer o mesmo processo. X vezes x vai ser igual a x ao quadrado. X vezes menos n, então vai ser menos nx. Menos n vezes x, menos nx. Menos n vezes menos n vai ser mais, né? Regra de sinais, n ao quadrado. Notem de novo que os do meio aqui, os termos do meio são iguais, nx e nx. Portanto, a gente vai juntar eles. E isso daqui vai ficar igual a x ao quadrado menos 2nx mais n ao quadrado. Então, observem aqui, de novo a regularidade, que é, quando eu faço isso daqui ao quadrado,
x menos n ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Agora, porque é menos, vai ser menos também aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu só inverti, né, filho? Botei 2 vezes o segundo vezes o primeiro, mas é a mesma coisa. Mais o quadrado do último termo. Se aqui é menos n, ali mais n, tá? Então tá bom. Por último, a gente chama isso daqui de produto da soma pela diferença, tá? Por quê, ó? Porque é um produto, ou seja, é uma multiplicação, tá? É uma multiplicação. Aqui, ó, é uma soma e aqui uma diferença, ou seja, o menos a gente chama de diferença. Agora, ó, quando eu multiplicar, eu vou fazer ó, x vezes x aqui, de novo, x ao quadrado, x vezes menos n, ó, vai ficar menos nx mais nx e mais n vezes menos n vai dar menos n ao quadrado. Perceba que agora aqui no meio, ó, esses dois, um é negativo e o outro é positivo. Então, eu vou aqui, ó, eu vou, digamos, cortar eles, mas na verdade um anula o outro, né? Ó. Se um é positivo, o outro é negativo, são a mesma quantidade, tá? Então, isso daqui ficou igual. Vou botar uma setinha aqui. X ao quadrado menos n ao quadrado. Tá bom? Então, olhem aqui, ó. Vamos pegar um exemplinho. Nesse exemplo, aqui tem números agora. Então, ó, x mais 3 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Vou até fazer de azul aqui, que eu acho que fica melhor. Ó. Vou copiar ó, x mais 3, que multiplica x mais 3. Por quê, né? O porquê eu já expliquei. Ó. Aqui está o grau 2, então isso daqui vai se multiplicar 2 vezes. Tá? Bom, vamos lá. Vai ter que fazer ó, x vezes x, x vezes 3. Tá? Então, vou colocar aqui. Estou colocando de azul. Então, vamos lá, vai ficar ó, x ao quadrado mais 3x, ó, mais 3x, mais 3 vezes 3. Então, ó, mais 3 vezes x, mais 3 vezes 3, que é 9. Então, ficou o quê? Ó? X ao quadrado, os do meio eu sempre vou juntar, mais 6x, mais 9. Ou seja, ó, o que ficou? O quadrado do primeiro, né? O quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Pode ver, ó, 2 vezes 3 vezes x dá 6x, que é o que está aqui, tá? Mais o quadrado do último termo, ó, 3 ao quadrado, 9, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo é x menos 2 ao quadrado. Então, x menos 2 vezes x menos 2, mesmo processo, ó. X vezes x, x vezes menos 2, esse vezes esse vezes esse, tá? Eu vou fazer assim para não ficar trocando de cor toda hora. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 2x, agora esse daqui, né? Ó, agora esse daqui, menos 2x mais 4. Ou seja, isso daqui ficou, ó, sempre vou juntar os do meio, x ao quadrado menos 4x mais 4. Vou até laçar aqui com uma outra cor aqui, ó, fazer um destaquezinho para ficar mais fácil de entender. Né? Ou, por exemplo, aquela dali é a resposta final. Isso mesmo, tá? Então, tá ali, ó. Notem que é sempre isso daqui, ó, o quadrado do primeiro termo, ó, x ao quadrado, menos, agora porque é menos, tá? Então, menos, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 4x, ó, que é o que está ali, mais o quadrado do último termo, 2 ao quadrado, 4. Tá bom? Por último,
Ó, vamos fazer esse daqui, ó. De novo, o produto da soma pela diferença. Tá ao contrário aqui, tá? A diferença vezes a soma, mas é a mesma coisa. Uma multiplicação, isso não importa. Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes mais 4, menos, né? 16. Tá bom? Notem que aqui o meio, ó, um é 4 e o outro é menos 4. Então, eles vão se anular. O resultado final vai ser x ao quadrado menos 16. Certo? Bom, então, tá exatamente igual o que a gente viu ali em cima, ó. Podem ver, tá? Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Então, notem ali, ó. Tá igualzinho, idêntico o que a gente já desenvolveu lá em cima com letras, agora com o número ficou a mesma coisa, ó. Idêntico, 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 tá bom? Então sempre vai ter esse formato. Aí, uma dúvida que pode aparecer é assim, ó. Bom, mas se por acaso eu tiver esse resultado final aqui, ó, como que eu vou saber qual é o produto, né? Como que eu faço a volta, né? Digamos, a gente veio daqui para lá, ó, né? Daqui a gente desenvolveu o resultado. Mas como que eu chego daqui até ali, ó? Tá? Bom, tem várias maneiras. Primeiro, notem que sempre vai ser 3 termos, né? Tipo um trinômio. Por quê? A gente chama de trinômio porque vai ter 3 elementos, ó. 1, 2, 3. Eles estão todos separados pelo sinal de mais. Tá? Então tem 3 elementos. Quando tem 3 elementos assim, um termo ao quadrado, um termo com x e outro termo sozinho, eu tenho várias maneiras de pensar. Eu poderia pensar assim, ó. Ah, isso daqui é o dobro, né? Ó, porque a gente sabe que esse termo aqui, ó, é o dobro do segundo termo com o primeiro. Então, eu poderia pensar que isso daqui, então, é 2 vezes 3 vezes x. E aí eu já sei que é x mais 3, ó, porque um termo é x e o outro termo é 3. Poderia pensar assim também, ó. Ah, eu posso tirar a raiz quadrada dos últimos termos, ó. Quando eu tiro a raiz quadrada dos últimos termos, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 9 é 3. Então, e como aqui no meio, ó, entre eles, é um mais, então eu já sei que isso é x mais 3, tá? O mesmo vale para o segundo, ó. Como no meio, aqui, ó, é menos, eu tiro a raiz quadrada do primeiro, tiro a raiz quadrada do segundo. Ficou, ó, x, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2. Como no meio está menos, fica x menos 2, tá? E essa daqui também, ó, pode ver. Já está assim, ó, x ao quadrado menos um número ao quadrado. Ou seja, então isso daqui é x ao quadrado menos 4 ao quadrado, né? Ou seja, eu já acabei de descobrir. Quando isso acontece, ó, que eu só tenho o termo, digamos, os termos da ponta, né? Eu só tenho os termos ao quadrado. Isso quer dizer que então é o produto da soma pela diferença. Então vocês já podem escrever que é x menos 4 vezes x mais 4. Tá bom? Ótimo. Então vamos ver aqui, ó. Agora sim, realmente a gente vai estudar o que é a função quadrática. Então, o que é a função quadrática? Ela é uma função que é definida em reais, ou seja, ela associa números reais em números reais. Tá? Isso é mais uma definição matemática, não tem tanto a ver, digamos, com o que vocês precisam, mas a forma geral dela é essa daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, ela vai ter um número, né? Isso daqui, o A, o B e o C a gente chama de coeficientes, tá bom? E o A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Olha, pessoal, se o A fosse zero, isso daqui ia sumir, ó. Ia ficar só bx mais c. Isso daqui é a equação da reta, né? Ó, ax mais b. Só mudou as letras, mas é a mesma coisa. Um número com x e outro número sozinho. Então, tem que estar sempre esse A tem que ser diferente de zero. Se o A for diferente de zero, ou seja, se tiver um termo com grau 2, é porque isso é uma função quadrática, tá? E se vocês compararem agora isso daqui com os trinômios ali que a gente estava desenvolvendo, ó, tá muito parecido, né? Tem sempre um termo ao quadrado, ó, principalmente os dois de cima, o exemplo 1 e o 2 que eu fiz, ó. Sempre tem um termo aqui, x ao quadrado, e um lá no final.
tá? Pode ter o do meio também. Ó, no exemplo 1 e 2 tinha o do meio. Já no exemplo 3 não tinha, ó. Esse daqui não tinha, tinha só o A e o C. Não tem problema. Então, ó, passei alguns exemplos só para a gente identificar quem é o A, o B e o C. Tá? Então, no exemplo 1, ó, essa é a função. E para a gente identificar quem é o A, o B e o C. O A é sempre o termo que está com x ao quadrado. Como aqui não aparece nada, então o meu A vale 1. Tá? O B. Ora, o B é quem está com o x. Quem que está com o x aqui? Ó? Menos 3. Então, o B é menos 3. E o C é sempre o termo que está sozinho. Então, aqui ó, o 6 está sozinho, então o C é o 6. Tá bom? Ó, mudei o nome da função, chamei de g de x, tá? Não precisa ser f, pode ser qualquer nome, tá? Qualquer letra minúscula do alfabeto para representar a letra. Geralmente a gente começa com F e vai seguindo. F, G, H, I, J e assim vai. Então, nessa daqui agora, ó, g de x está 4x ao quadrado menos 8x mais 16. De novo, ó, quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? O A é sempre o número que está com x ao quadrado. Então, o A vale 4. O B é sempre o termo que está com x. X com grau 1, né? Então, ó, é o menos 8. E o C é o número que está sozinho. Sozinho que eu digo que é o número que não tem letra acompanhando ela, sendo multiplicada ou do lado. Tá? Então, ó, o C é 16. Nesse exemplo 3, eu inverti a ordem só para vocês verem que isso não faz diferença. A ordem não faz diferença para a gente, desde que tenha os termos. Ó. Por exemplo, ó, o 6x, ou seja, é um número acompanhando o x. Isso é o B. Ó, tá? Então, ó, o B é exatamente 6. E o A? Ora, gente, o A é o termo que está multiplicando o x ao quadrado. E o sinal do número está sempre na esquerda dele, ó, sempre do lado esquerdo. Então, o sinal é menos. Então, o A vale menos 4. E o C? Bom, o C não tem problema, o C vale 0. Tá? Último exemplo, ó, chamei de f de x de novo. Então, ó, é aquele último exemplo que eu tinha feito aquela hora. Então, eu tenho um termo ao quadrado e tenho um termo sozinho. Não tem problema. Para ser função quadrática, só tem que ter esse termo ao quadrado. Ó. Tendo isso, já é uma função quadrática. Não precisa ter o C e nem o B, não tem problema. Tá? Então, ó, aqui o A vale 1, porque ele é o termo que está com x ao quadrado. O B, estão vendo? Ó, não tem termo com x aqui nessa expressão, nessa função. Então, o B vale 0. E o C, ó, o sinal dele está sempre na esquerda dele, então o C vale menos 16. Tá? Então isso é importante, eu saber identificar o A e o B e o C. Vocês vão ver logo aqui na frente o porquê que isso é importante. Vou falar agora de raiz da função. Então tá, o que é a raiz da função? Como eu acabei de escrever aqui, ó, raiz da função é o valor de x, né, o valor de x, que zera a função. Ou seja, escrevendo matematicamente, seria f de x, ou seja, qual o valor f de x, ó, qual x vai ser igual a zero. Tá bom? Ou seja, vamos voltar lá para o que a gente estava estudando lá em retas, tá? Eu vou fazer aqui em cima. Então, quando eu tinha, por exemplo, ó, 3x menos 1, por exemplo, e eu queria, digamos que isso aqui fosse uma função, tá? E eu quisesse saber a raiz, isso era muito fácil, porque eu só fazia assim, ó, 3x menos 1 igual a 0. E aí fazia as continhas, 3x igual a 1, né? Fazia só um processinho aqui de álgebra, simples, e descobria que o x vale 1/3, tá? Então, isso era fácil de a gente encontrar. Por quê? Porque a função era linear, ou seja, o grau dela ali do x era 1. Isso ajuda bastante na hora de resolver, é uma resolução bem mais fácil. E o que isso tinha a ver com gráfico? Então, eu desenhei um gráfico aqui para vocês verem. Quando eu tenho um gráfico, vamos prestar atenção primeiro nesse daqui, ó, primeiro nesse da direita. Ó. Quando eu tenho um gráfico, a raiz da função vai ser exatamente esse ponto, ó, onde ela cruza, onde ela corta ou onde ela intercepta
o eixo x, ó. O eixo x é o eixo horizontal. Esse ponto aqui é a raiz da função. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu fiz, isso daqui poderia ser igual ao terço, ó. 1/3 é exatamente a raiz dessa função. Tá bom? Claro, até combinou um pouco com aquele meu exemplo ali, tá bom? Porque, ó, aqui seria -1, ó, e aqui seria 1/3. Como A é positivo, a função é crescente. Por acaso, ainda deu certo aqui com o que eu ia falar. Notem, ó, quando tem só uma raiz, né, e além de tudo, o gráfico é uma reta, a gente chama isso de função linear, tá? Já agora na função quadrática, o gráfico vai ser uma parábola, vai ter esse formato aqui, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Quando tem uma parábola, vocês vão notar que ela vai cruzar 2 vezes o eixo x, ó. Então ela vai ter, digamos, 2 raízes, tá? Vai ter uma raiz aqui, outra raiz aqui. Então, o gráfico da função quadrática a gente chama de parábola, porque ela vai fazer ou esse daqui, esse formato, ou vai fazer assim também, tá? Claro que isso a gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Ó, qual que é o processo, pessoal, de eu encontrar, então, a raiz? Porque se vocês pararem para pensar agora, ó, isso daqui é uma função quadrática. Se eu vou igualar ela a zero, eu vou ter que encontrar, digamos, quais são os valores de x que resolvem, digamos, essa conta. Como que eu vou encontrar isso agora? Então, eu tenho 3 maneiras. Essa daqui, ó, que eu acabei de escrever aqui, é completar quadrados. Então, essa daqui, digamos que seria a maneira correta, tá? É a maneira antiga como eles conseguiam descobrir isso há muito tempo atrás, tá? Há mais de 1000 anos atrás eles faziam isso, completando quadrados, tá? Esse era o método de resolução. Depois isso foi, digamos, aprimorado, ou foi feito, digamos, uma receita de bolo, para que as pessoas conseguissem resolver de uma maneira mais fácil. E o nome dado foi aqui, ó, fórmula de Bhaskara, que a gente aprende no ensino fundamental. E depois dá uma aprimorada no ensino médio. E também a gente tem a soma e produto, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente encontra. De novo, eu só vou fazer algo mais rápido aqui, simples, para vocês verem. Por exemplo, quando era uma função do tipo ax mais b, uma função linear, e eu queria igualar isso a zero, como eu disse, ó, é sempre mais fácil, porque quando o x tem grau 1, é só passar as letras para um lado, né, ou os números para o lado, né, o a e o b, lembrando que aqui são números, e a variável é o x. E agora, ó, o a está multiplicando, isso dava menos b sobre o a. Tá? Isso sempre acontecia. Só que agora a gente tem uma função quadrática, e isso não é tão simples de fazer. Com uma função quadrática, eu não tenho como ficar jogando o número para o lado, o número para o outro, e encontrar o valor de x, não tem como. Tá? Então eu preciso ter uma maneira de encontrar. Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, completando quadrados. Tá? Depois eu vou mostrar a fórmula de Bhaskara, vou mostrar a soma e produto, mas por enquanto vocês vão focar nisso daqui. Então vamos lá. O que acontece? Vamos lembrar lá dos produtos notáveis. Ó. Isso daqui, ó, é x ao quadrado mais 8x mais 15. Tá com uma cara de produto notável, né? Porque o produto notável, ó, x ao quadrado mais 8x mais 15 é parecido com aquilo que a gente já estudou, ó, x mais n ao quadrado. Tá? Então, olha só. Geralmente, quando a gente faz, a gente meio que esquece esse último termo aqui. Ó. A gente vai se concentrar só nos que tem o x. Tá? Então, olha aqui, ó, se eu desenvolvesse x mais n ao quadrado, ele ia ter essa cara aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse termo aqui, ó, 8x, com esse daqui, ó. Opa! Com esse daqui. Por quê? Porque, né, gente, olha aqui, ó, o x ao quadrado já é igual ao x ao quadrado, então não preciso comparar nada. Mas eu vou no segundo termo, porque eu quero descobrir quem é o n ali, tá? Isso que a gente chama de completar quadrado. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Digamos, ó, 8x tem que ser igual a 2
nx. Ó, o x, digamos que corta com o x, né? Eles se anulam, né? Porque se tem x de um lado e x do outro, eu posso anular. Ou, se vocês não se dessem por conta disso, ó, digamos, o que eu quero encontrar é o n, tá? Esse é o meu objetivo, eu quero encontrar o n. Então, o que eu vou fazer, ó? O 2 ali, ó, e o x, eles estão multiplicando. Então, eles passam dividindo. 8x dividido por 2x, isso vai ser igual ao n. Ó, x divide com x, vai cortar, digamos, e 8 dividido por 2 é 4. Então, o que eu acabei de descobrir? Acabei de descobrir que o meu n vale 4. Então, em vez de escrever x mais n, eu vou escrever assim, ó, x mais 4 ao quadrado. E vou desenvolver isso daqui, ó. Já vou fazer mais rápido, tá? Vocês façam em casa desenvolvendo aí. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Agora, se eu comparar esse quadrado com a função que eu tenho, mais 15, eu já percebo que, digamos, está faltando 1 ali, porque se eu somasse 1, ó, se eu somasse 1, ia dar 16. Só que eu não posso somar um número numa conta, porque isso daí altera a conta. A única forma de eu somar alguma coisa na conta e não alterar é que se eu somasse 0. Só que se eu somar 0 seria tipo assim, eu posso fazer esse truque, ó. Mais 1, menos 1. Por quê? Porque quando eu faço isso numa conta, eu não estou alterando, né? Mais 1, menos 1, eu estaria somando 0. E 0 não altera na conta. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Então eu vou fazer assim, ó. Eu tô com esse daqui, ó. X ao quadrado mais 8x mais 15, né? E eu quero que isso daqui seja igual a 0, tá? Eu quero encontrar esse valor, só que tá difícil. Então o que eu vou fazer aqui, ó? O que tá faltando? Tá faltando. Se tivesse esse 16, eu conseguia colocar isso daqui, ó, como um produto notável. Mas não tem, né, aquele 16. Então, qual que é o truque aqui, ó? O truque é o... Opa, alterei aqui. O truque é eu somar esse 16 para ele aparecer e diminuir 16. Porque quando eu fizer isso, como eu disse, eu estou somando 0. E somar 0 em qualquer número, em qualquer expressão, não altera a conta, né? Porque 0 mais qualquer coisa é a própria qualquer coisa, digamos assim, né? Se eu somar 4 mais 0 dá 4, se eu fizer 3 mais 0 dá 3, se eu fizer menos 2 mais 0 dá menos 2, então não altera a conta. Então isso daqui vai ficar assim, ó. Vou botar aqui do ladinho, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 8x mais 16 menos 16 mais 15 igual a 0. Notem aqui, ó. Eu coloquei esse mais 16 e diminui 16. Então, não alterei a conta. E todos os outros aqui, ó, x ao quadrado, 8x e o 15, não desapareceram da conta. Eles continuam ali, tá? Só que o que eu ganhei aqui, ó? Eu ganhei esse quadrado aqui, ó, tá? Que eu já tinha desenvolvido aqui em cima. Então, ó, em vez de escrever isso daqui, eu vou escrever assim, ó. X mais 4 ao quadrado menos 16 mais 15 igual a 0. Ou seja, ó, eu tenho essa seguinte expressão agora. X mais 4 ao quadrado igual, né, menos 16 mais 15 dá menos 1, quando eu passar para o outro lado dá 1, tá? Agora isso daqui, ó, é bem mais fácil de resolver do que isso daqui, ó. Do que esse daqui, ó. Tá? Isso daqui, quando eu tenho um termo
x ao quadrado tem outro x, isso é difícil de resolver. Mas quando eu tenho só x, fica bem mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Ó? Esse ao quadrado, esse ao quadrado aqui, ele passa para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Então, eu vou escrever assim, x mais 4 igual a raiz quadrada de 1. Aí a gente sabe que a raiz quadrada de 1 tem dois valores, mais 1 e menos 1. Então, eu cheguei no seguinte resultado, que x mais 4 é igual a mais ou menos 1. Então, vou fazer duas contas aqui. Uma para mais e outra para menos. Então, Só que como eu vou fazer duas contas, eu vou chamar então de x1, x1', mais 4 igual a 1, positivo. Passando o 4 para o outro lado, eu vou ter então que x1 é igual a menos 3. Tá? O outro eu vou chamar de x2 mais 4 igual a menos 1. Passo o 4 para o outro lado, vou ter que x2 então é igual a menos 5. Então pronto, olhem, consegui encontrar as duas raízes daquela equação. Podem ver, vamos voltar aqui no gráfico que eu mostrei. O que acontece? Quando é uma função quadrática, vai ter duas raízes. Essa raiz e essa raiz. Nesse caso, eu encontrei menos 3 e 5. Aí, por exemplo, vocês poderiam se perguntar, como que eu vou saber que esse resultado está certo? Ora, é só vir aqui e substituir esses valores, ou menos 3 ou menos 5, lá na função original. Então, a função original é essa daqui, f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 15. Então, eu vou substituir aqueles valores ali que eu encontrei. Então, f de menos 3 vai ser menos 3 ao quadrado mais 8 vezes menos 3 mais 15. Menos 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 8 é 24. Mais com menos, menos. Mais 15. Quando vocês fizerem essa conta, vai dar 0. Pronto. Então, é a raiz da função, porque se eu estou colocando o número ali na função e está dando resultado 0, isso é a raiz da função. Bom, vou pegar agora para menos 5, que foi o que eu encontrei. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado mais 8 vezes menos 5 mais 15. Então, vai ser 25. 5 vezes 8 é 40, mais com menos, menos, mais 15. Quando vocês fizerem essa continha, também vai dar 0. Portanto, esses dois valores são as raízes da função, porque quando eu coloco ali, dá 0 como resultado. Tá bom? Então tá. Então agora é um momento aqui que a gente consegue chegar numa coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, a equação de segundo grau é desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todo mundo por a, primeiro, para deixar o meu x ao quadrado ali mesmo, para não ficar a ali, tá bom? Quando eu fizer isso, eu vou encontrar assim, a dividido por a, vai dar x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a igual a 0, tá? Quando eu comparar isso daqui, com aqui, de novo, aqui entre eles é mais, todo mundo é mais, então eu vou comparar com o x mais n ao quadrado.
que dá x ao quadrado mais 2nx mais n ao quadrado. Então, agora, se eu comparar ó, esse termo com esse termo aqui, eu vou fazer isso daqui. Eu quero descobrir o n, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. 2nx, eu quero que seja igual ao bx sobre o a. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar qual que é o valor do n. Tá? Então, ó, x vai se anular, porque tem x em ambos os lados. O 2 passa dividindo. Então, eu vou ter que o n é igual a b sobre 2a. Tá bom? Então, desenvolvendo o meu quadrado, porque né, eu estou completando o quadrado aqui nessa equação original. Não se preocupem que isso daqui não vai ser cobrado para vocês, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Então, eu sei agora que x mais b sobre 2a ao quadrado, vou desenvolver, vai ficar então ó, x ao quadrado mais 2 vezes o segundo ali, ó, vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo, ó, b ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado é a ao quadrado. E aqui, ó, posso simplificar aqui e aqui. Então, ó, quando eu comparar agora ó, e esse resultado todo ó, com o que eu tenho aqui, ó, com o que eu tenho aqui, peraí que ficou meio feio aqui, né? Peraí. Ó, quando eu comparar esse resultado aqui, ó, com esse daqui, com o que eu tenho, eu vou ver que só está faltando esse último termo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Estou completando quadrados, tá? Então, vai ficar aqui, ó. A função original é essa daqui, ó. X ao quadrado mais px sobre a mais c sobre a. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou... É aquilo que a gente fazia lá em cima, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. O que eu fiz, ó? Eu somei o último termo, ó. Somei e diminuí, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou somar e diminuir. Vou somar e diminuir esse último termo. Então, vai ficar assim, ó. Mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Isso daqui eu sei que tem que ser igual a zero, porque eu quero encontrar a raiz. Agora, gente, só vou fazer uma troca aqui ó, bem rapidinho. Ó. Esse daqui para cá e esse para cá, só para ficar mais fácil de entender. Então, ó, isso daqui eu posso escrever como um quadrado, né? Porque eu completei o quadrado. Então, isso daqui é x mais b sobre 2a ao quadrado. E aquilo lá eu vou passar para o outro lado. Vai ficar ó, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Tá bom? Agora, olha aqui, ó, eu só posso somar frações, nesse caso aqui, ó, eu só posso somar frações se os denominadores forem iguais. Ó. E nesse caso não são. Um é 4a ao quadrado e o outro é a. Então, o truque é eu multiplicar aqui. Ó, vou multiplicar por 4a. Ó, se eu multiplicar por 4a, a vezes a vai dar a ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4a ao quadrado. E aqui vai ficar 4 vezes a vezes c. Tá? Vocês já devem estar até vendo o que está acontecendo aqui. Ó. Então, vai ficar assim. Ó. X mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Como está ambos dividido por 4a ao quadrado, eu coloquei todo mundo dividido por a ao quadrado. Lembrando que isso daqui é ao quadrado. Tá? Agora, ó, esse ao quadrado passa como raiz. Então, vai ficar assim, ó. X mais b sobre 2a é igual a raiz
de b ao quadrado menos 4a sobre c sobre 4a ao quadrado. Pessoal, ó, a gente já sabe, ó, quando quem está na raiz, quem for ao quadrado, sai. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, x mais b sobre 2a igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Ó, a raiz de 4 é 2. Raiz de a ao quadrado é a. E, claro, todo resultado de raiz é mais ou menos. Tá? Agora, só falta eu passar esse termo para o outro lado. Então, isso daqui vai ser, ó, x igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a sobre c sobre 2a. Ora, pessoal, então eu posso escrever assim, ó, x igual a, se está ambos dividido por 2a, então eu posso escrever todo mundo dividido por 2a. Raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, todo mundo dividido por 2 vezes o a. Ora, pessoal, o que é isso daqui? Ó? Isso daqui não é exatamente o que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, né? Então tá aqui, ó, acabei de demonstrar para vocês, completando quadrados, a fórmula de Bhaskara. Tá? Então é isso daqui que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Nada mais é do que completar quadrados. Só que completar quadrados, vocês viram que foi trabalhoso. Então, geralmente, a gente utiliza essa fórmula aqui para conseguir determinar as raízes de uma equação. Outra coisa, ó, isso daqui que está aqui dentro, ó, isso daqui que está aqui dentro da raiz, a gente chama de delta. Tá? Ó, a gente coloca esse símbolo aqui. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E esse símbolo aqui a gente chama popularmente de delta, tá bom? E aí a gente vai ter algumas situações em que eu consigo analisar só pelo delta. Por exemplo, se o delta for positivo, então isso implica que vai ter duas raízes distintas, ou seja, duas raízes que são diferentes. Se o delta for igual a zero, vai ter somente uma raiz. Em muitos materiais, dizem que é duas raízes iguais, tá? Mas vamos botar uma raiz só. Mas, na verdade, seria duas raízes iguais, né? Que é praticamente a mesma coisa que dizer que tem só uma raiz. E quando o delta é negativo, então não existe raiz. Então, não existe raiz real. Tá? Ficou meio feio aqui, mas está escrito bem bonitinho lá no material. Tá? Então, olha só. Então, agora a gente já tem a fórmula de Bhaskara. Então, com a fórmula de Bhaskara, eu consigo determinar as raízes. Então, vamos pegar aquele exemplo lá. Ó. Aquele exemplo que eu passei para vocês. Deixa eu chamar aqui de exemplo 1. Tá? Deixa eu colocar uma corzinha nele aqui. Fica legal. E aí, essa é a equação. F de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 15. Então, primeira coisa, determinar os coeficientes. Ó. O a é o termo que está multiplicando o x ao quadrado, então vale 1. O b é o termo que está com o x, então vale 8. E o c é o termo que está sozinho, então vale 15. Tá? E agora eu vou colocar na fórmula de Bhaskara. A fórmula é essa daqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, agora é só aplicação de fórmula, né? Não tem muito mistério. Então, vai ser ó, menos b, menos 8, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1
vezes o C, que é 15, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Portanto, vai ser x igual a menos 8, mais ou menos. Raiz de 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 15, que é 60. Tá? Tudo isso aqui, ó, dividido por 2. Então, vai ficar, ó, x igual a menos 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2. Então, ó, de novo, agora eu tenho 12 resultados. Vou chamar um de x1. Ó, x1 é menos 8 menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 5. E x2, que é a segunda resposta, vai ser menos 8 mais 2 dividido por 2, que é igual a menos 3. Exatamente aqueles resultados que a gente já tinha encontrado anteriormente lá quando a gente fez completando quadrados, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá, ó. Esse e esse. Tá bom? Então eu completei quadrados e encontrei, só que vocês viram que completar quadrados às vezes dá um trabalhão, então às vezes é mais fácil utilizar esse resultado, que é a fórmula de Bhaskara, certo? Tá bom. Tem outro resultado que a gente chama de soma e produto. Então, a gente tem uma forma também de encontrar por soma e produto. Tá? E o que diz a soma e produto? Diz o seguinte, ó, que eu só preciso aplicar uma única regra, que é, se eu somar as raízes, isso tem que dar menos b sobre a. E se eu multiplicar, por isso que é o produto, se eu multiplicar, tem que dar c sobre o a. Então, tem que garantir, tem que cumprir essas duas regras, tá? Então, vamos lá. Vou montar aqui do ladinho. X, uma linha, mais x, duas linhas, tem que ser igual a menos o b, ou seja, menos 8 dividido por 1, que é menos 8. Então, vou deixar aqui. Depois, quando eu multiplicar, isso tem que dar o C, 15 dividido pelo A, que é 1. Então, vou colocar só 15. Agora, pessoal, o que é o melhor a se fazer? Ó, sempre quando eu tenho esse sistema, eu começo sempre, ó, pela multiplicação, porque tem menos opções na multiplicação para a gente resolver. Então, vamos lá. Quando eu começar aqui as multiplicações, eu vou ver, ó, 1 vezes 15 dá 15. 3 vezes 5 dá 15. Depois, não tem nenhuma opção para número inteiro. Agora eu vou fazer as combinações. Vamos ver, ó. Eu vou começar pela outra, só porque dá errado. Aí é mais fácil de a gente conseguir visualizar. Então, ó, a segunda condição ali deu certo. 1 vezes 15, 15. Só que se eu fizer, ó, uma vez mais 15, dá 16. Não dá menos 8. Se eu fizer 1 menos 15, vai dar menos 14. E se eu fizer 15 menos 1, vai dar 14 positivo. Então, de nenhuma forma, eu consegui chegar com essas combinações em menos 8. Então, com certeza, essa daqui não é. Tá? Então, ó, isso aqui não é. Porque eu não consegui completar. Agora, vamos ver com 3 vezes 5. Ó. 3 vezes 5 deu 15. E 3 mais 5 está dando 8. Ó, tá quase, tem que dar menos 8. Então, eu só vou trocar. Olha aqui, ó, vou fazer assim. Ó. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Ó, já fechei a segunda condição lá. Ó, a segunda condição já deu certo. Vamos ver a de baixo. Ó. Menos 3 vezes menos 5, isso daqui vai dar, então, ó, mais
3 vezes 5, 15. Pronto, ó, cumpriu as duas condições. A multiplicação está dando 15 positivo e a soma desses dois números negativos está dando o número negativo menos 8. Então, eu encontrei as raízes. Uma raiz é menos 3 e a outra é menos 5. Certo? Então tá. Ó. Nesse vídeo, ficou um pouco longo, mas é um vídeo bem explicativo, eu mostrei então como que a gente consegue, primeiro, trabalhar os produtos notáveis, depois, qual é a relação deles com encontrar as raízes de uma função quadrática e, terceiro passo, foi mostrar para vocês como que a gente encontra então as raízes de uma equação utilizando ou completar quadrados, ou fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto. Certo, pessoal? Até a próxima!